E aí, pessoal, a escola de volantes, os caminhos que o Grêmio está traçando para a montagem do grupo para a Série B. A gente teve algumas informações e vai ter gente nova que vai ser muito observada e que tem um futuro muito promissor com o Tricolor. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Uma das grandes discussões do Grêmio nos últimos tempos foi a escola de volantes. Começou com Wallace, passou por Jailson até mesmo, teve também Arthur e o seu brilhantismo, Matheus Henrique, que fez sucesso e foi vendido. E agora a discussão é quem são os volantes do Grêmio que podem ser projetados para a Série B, para a organização do trabalho do Grêmio. Alguns acabaram ficando um pouco para trás. Bobson, por exemplo, Darlan mais fortemente, jogadores que têm qualidade, mas que não conseguiram espaços importantes e foram perdendo os seus caminhos dentro do Grêmio. E a gente precisa aqui projetar o que o Grêmio está vendo dos seus volantes. O Roger tem relatado algumas dificuldades de ordem de característica no ambiente interno dos volantes do Grêmio. Volantes mais de contenção, volantes mais de saída. E o que a gente tem? O destaque da hora, claro, é Bitelo, que ganhou projeção em razão desses jogos e que vai ser o segundo homem. Mas quem seria o primeiro homem? Na lista hoje, o principal jogador ainda é Fernando Henrique, que já tem algumas propostas e que de alguma maneira se posiciona com protagonismo já na visão do Roger. Tirando o Fernando Henrique, a gente tem o Sarará, que ninguém sabe o destino, porque ele foi bem com o Filipão, mas depois perdeu o seu espaço. E quem seriam, então, os volantes do Grêmio que vão ganhar projeção já nessa temporada e que tem qualidade e que tem possibilidade de vestir a camisa do Grêmio com propriedade? Fui atrás de informações e cheguei no nome que está sendo muito, mas muito bem lido internamente. E o volante é Gazão, 20 anos, que é da transição hoje, que inclusive já jogou um regional pelo Pelotas no ano passado, um curto espaço de tempo, mas que tem, na visão das pessoas do Grêmio, a grande possibilidade de já aparecer nessa temporada e principalmente garantir essa sequência de grandes jogadores. Gazão teve alguns minutos nos jogos da transição neste gauchão. Vocês vão lembrar, volante alto, posicionado, que consegue, através da grande capacidade técnica, lembrando que ele de origem é meia, ele foi baixando, virou volante, tem uma relação muito forte com o Grêmio, conhece muito a estrutura, conhece todo o ambiente, e me parece que está em Gazão um dos nomes principais para esse futuro próximo do Grêmio. O Grêmio teve, como eu disse, de certa maneira, uma preocupação com relação a essa junção de características, teve um pouco isso, e começa a desenvolver o trabalho a partir dessa conjugação de espaços que possam ter 1, 2 ou até mesmo 3 volantes. O que a gente tem hoje, claramente com relação à organização do grupo do Grêmio? Thiago Santos perdeu espaço, o Vijaçante está ganhando a condição de titular de primeiro homem, o Bitelo ganha também, o volante pela esquerda, a tendência é que seja Gabriel, que é mais um meia, então a gente vai precisar posicionar primeiro os volantes para essa temporada e também algum jogador com característica de segundo homem. Gazão ganha espaço como primeiro homem. Ele vai estar, me parece, atrás de Vijaçante, de Fernando Henrique, e já entra Gazão ali para ser essa a opção do Grêmio. Lembrando que o Gazão tem uma curiosidade, ele foi um dos principais nomes do Grêmio naquela Taça São Paulo que teve o Diego Rosa, né? Vocês vão lembrar, ele foi um jogador de muita visibilidade ali. E aquilo ali também abriu espaço para ganhar ou garantir uma série de sondagens que estão claras no momento dele hoje. Né? Um jogador que recebe já uma série de sondagens. A gente lembra
por exemplo, que aquele meio-campo tinha Gazão, tinha Diego Rosa e tinha Pedro Lucas. Pedro Lucas parece estar tentando buscar um novo destino para ele. Acabou não vingando. O Gazão, por sua vez, quer exatamente o trabalho dele dentro do Grêmio. Dentro do Grêmio. Lembrando que o time de transição volta a trabalhar já na segunda semana de março, e esses jogadores o Roger quer integrados ao grupo principal para que ele tenha mais opção de um grupo maior, mais forte e um grupo que dê mais treinabilidade para os jogadores. E acho interessante já a gente começar a avaliar neste sentido. O contrato do Gazão vai até dezembro de 23, ou seja, tem tranquilidade, é uma multa muito alta, né? Para o mercado externo do exterior nós estamos falando na casa de 40 milhões de euros, mas o mais importante é que tanto o staff do jogador quanto ele não tem nenhum interesse de vê-lo fora daqui. Pelo contrário, o jogador que tem interesse em virar realidade dentro do ambiente do Grêmio. E o fato do Roger estar trabalhando abriu muito os olhos dos meninos da base. Gazão é apenas um deles. Os meninos, de um modo geral, têm colocado isso como um dos pontos melhores ou mais positivos para a gente entender para o futuro. O Roger trouxe para os meninos muita confiança e muito otimismo. E aí, diferente de outros momentos que todos diziam eu quero ir embora, eu quero sair, eu quero ir para outro espaço, aconteceu com o TT, aconteceu com o próprio Pedro Lucas, aconteceu com o Elias, aconteceu com o Ferreira. Aquele momento onde o Grêmio não contratava jogadores cascudos, não ouvia o que estava acontecendo nas categorias de base. Aqueles meninos foram se perdendo com o tempo. A partir de um determinado momento, isso foi ganhando força e com a chegada do Roger, isso voltou a estar forte. Está todo mundo querendo ficar. Está todo mundo dizendo o seguinte, não, eu quero estar dentro desse projeto. Isso é muito legal de ouvir. Quando tu tem jogadores jovens querendo permanecer e fazer carreira aqui, dá a ideia de que o trabalho efetivamente está sendo bem realizado. Essa conjunção de características que o Roger está propondo também me parece importante. Vamos lembrar que o Roger já começou a botar o Vini Paulista mais vezes, sequer aparecia, o Roger já colocou o Wesley, o Roger está dando espaço para que eles tenham capacidade de mostrar seu trabalho, porque não é só no treinamento que isso acontece, às vezes os jogos também são fundamentais para a gente ver isso. Portanto, esse é o caminho, essa é a realidade. Comecem a anotar esse nome aí, Gazão. Ele também vai fazer parte desse processo ou projeto de reconstrução que o Grêmio está fazendo. E são jogadores de muita personalidade que querem muito ver o Grêmio voltar a brilhar. É disso que a gente precisa. Eu confesso que esse é o tipo do conteúdo que eu fico muito feliz em fazer, exatamente por entender no perfil desses meninos a única saída para o Grêmio sair desse buraco que se meteu. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.